Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal. Se você não é inscrito, está chegando aqui pela primeira vez, ou tem acompanhado aqui as nossas transmissões, as nossas programações, e ainda não se inscreveu, faça isso, se inscreva, acionando o sininho e acione o sininho para que a cada programação você seja notificado e fique por dentro de tudo quanto está acontecendo aqui pelo nosso canal, porque o canal não é meu, o canal é nosso, meu e seu, tá bom? E de todos quanto compactuam aqui com esta reflexão em cada quadro da palavra de Deus. Não podia deixar em branco esse dia, um dia que nós, por um lado, como cristão, nos alegramos, né, pela questão do dia comemorativo, do Dia das Crianças, onde a família, né, reserva aí, o pai, a mãe reserva aí esse dia para agradar de uma forma especial os seus filhos, promovendo aí um passeio, né, presenteando ele com aquele presente em que ele desejaria ganhar, que o pai bem conhece, a mãe. Então esse dia ele é um dia especial nesse sentido, e eu quero aqui, né, desejar a você que seja um dia abençoado para você que é pai, para você que é mãe, né? Isso estendido a todos, né? Da família, amigos, irmãos também. E por outro lado, é um dia triste. Depois dessa transmissão, vou estar fazendo outra, porque também não posso deixar em branco esse momento. Mas é um dia triste para nós como cristão, que outrora também, né, servíamos a outros deuses, pronunciávamos, declarávamos que queríamos em Deus, críamos no Senhor Jesus, porém, sem conhecimento, como diz o apóstolo Paulo. Mas aqui, no momento, não é esse o caso. Quero aqui deixar dentro desse quadro, aqui, né, uma palavra de Deus para você, que é o meu exemplo, é pai. Tá bom? E aqui dentro do quadro, eu, o tema desse momento não podia ser diferente, mas eu trago aqui um tema para que você possa refletir. O melhor presente para as crianças. O melhor presente para as crianças. Antes de lermos o texto bíblico, com base neste tema, vamos estar aqui orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, Senhor, o Senhor há de nos levar para onde o Senhor estiver, nós estejamos junto com o Senhor e por todo sempre. Abençoa, Pai, esse momento, nesta meditação e reflexão, e que essa palavra venha em encontro, Pai, aqueles que são pais, que carecem de receber, meu Deus, ter esse entendimento, ó Senhor, que a cegueira espiritual, ela possa cair, Senhor, por terra, e que a grande obra que o Senhor quer fazer, não só na vida do pai, mas também do filho, venha a ser um fato na vida de todos quanto carecem, Senhor, de uma intervenção e de uma obra do Senhor, desfazendo em meio a esta família, Pai, as obras do diabo e estabelecendo, Senhor, o teu reino. Faz isso, Pai, em nossas vidas, é o que nós pedimos agora nesse momento, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. O versículo que nós vamos estar lendo aqui, ele se encontra no livro de Provérbios, né? Livro de conselhos, um livro que traz, ou quando no conjunto de versículos, ou apenas em um versículo, ensinos para o dia a dia nosso, para que sejamos objetos, né, da bênção de Deus. E dentre eles nós encontramos aqui em Provérbios capítulo 6, capítulo 22, melhor dizendo, Provérbios 22, versículo 6, direcionado para mim e para você que é pai. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, olha só a garantia que o Senhor dá, não se desviará
dele. Observe, você querendo olhar, tanto o 5 como o 7 já trata de outro assunto. Porém, esse aqui é uma palavra de Deus dentro de um princípio imperativo. O termo aqui ele é imperativo. Instrui o menino no caminho em que deve andar. E até fazendo isso, aí Deus diz, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, logo, o melhor presente que eu posso dar para o meu filho é levá-lo a Deus. É fazer com que ele, na sua intimidade, no seu particular, compreenda o valor desse ensino, deste caminho, desta comunhão. Porque nós, como pais, na sua sã consciência e dentro das condições até mesmo que temos, nós queremos dar o melhor para o nosso filho. Então há muitos que dentro da sua condição, ele pode proporcionar ao seu filho melhores roupas, melhores escolas e também até mesmo a condição de quando chegar a sua mocidade, a sua adolescência, a mocidade, ao completar o 2º grau ali, e o ensino fundamental, ele tem a condição também de frequentar uma faculdade subsidiada pelo seu pai, quando não pela sua mãe. Por isso que eu disse, essa é uma verdade, de acordo com a condição. Há muitos que não conseguem dar uma boa roupa, mas dá aquilo que pode dar com amor para agradar o seu filho. Então tudo isso, ele é bom, ele é viável e ele é louvável. Porém, tudo isso vai proporcionar para o meu filho, para o seu filho, o conforto que queremos e o prazer que queremos transmitir a ele, porém durante esse tempo de vida, para a sua vida futura, para que ele tenha base para a sua liberdade como jovem, a partir em que venha assumir responsabilidades, como também ao encontrar, né, uma esposa, uma namorada, uma moça, que possa namorar, noivar e casar com esse bom fundamento que eu e você, dentro das condições, como já disse, é claro, podemos dar. E nós queremos isso. Nós ansiamos por isso. E Deus, ele nos abençoa dentro desse princípio louvável de proporcionar aos nossos filhos isso. Porém, quando o Senhor diz, instrui o menino no caminho em que deve andar, ele está trazendo algo aqui, um valor que excede o valor desta condição que proporcionamos para esta vida presente. Porque não só ela será abençoada, né, a questão de ele receber dos seus pais ali, né, o sustento, a condição, né, dentro da condição financeira, todo o apoio que tenha, mas esse apoio, além de estar subsidiado pelo pai, como nós refletimos aqui, também ele vai ter um alicerce, ele vai ter um fundamento. E que fundamento é este? A da comunhão com Deus, a da fé em Deus. E ele vai saber, ele vai entender que tudo quanto o pai dele tem dado para ele, não tem sido especificamente até mesmo o seu pai, mas ele vai entender que foi Deus que proporcionou tanto essa condição ao seu pai, como a ele, o que vai fazer com que ele valorize a sua vida. E todos os aspectos da sua vida vai estar fundamentado como alvo principal, agradar a Deus. Porque aí ele vai entender que nós temos que amar, primeiramente, com todo o nosso coração, força e pensamento e entendimento, a Deus.
E diante e depois do nosso próximo, e dentro desse conceito de próximo, certamente está ali a questão da afinidade do pai e da mãe, que será beneficiado. Provérbios diz ainda, em outros versículos, que será alegria para o seu pai. Já não vai ser um espinho na carne. Já não vai ser um filho que no futuro vai trazer tristeza, vai trazer decepção, vai trazer frustração, como nós ouvimos em alguns noticiários, quando um filho, na sua tenra idade, ou na adolescência, ou na mocidade, é preso por conta de um assalto, por conta de qualquer ato delituoso, por conta do vício, por conta do flagrante do tráfico, e tantas outras atos que o filho vem a praticar, que o pai ele diz assim, que nós ouvimos: eu nunca pensei que o meu filho ele tenha feito isso. E esses pais que se surpreendem por isso são pais do bem, são famílias de bem, são pais que trabalham, que dão o seu suor, e diante desse sacrifício busca beneficiar e cumprir os anseios que se encontram e que são normais no pai, em dar o melhor para o seu filho. Porém, por que essa frustração? O porquê dessa decepção? Porque negligenciou no melhor investimento em que eu e você podemos conceder, presentear ao nosso filho. E esse presente para as crianças, baseado no que nós lemos, é um presente que vai trazer uma alegria não só quando ele recebe aquele presente físico, aquele brinquedo, aquele celular ou qualquer outro presente que ele desejaria e que o pai concedeu para ele, uma bicicleta, e por aí vai. Esta alegria é daquele momento, ainda que se estenda por alguns dias, uma semana, um mês. Porém, este presente, que é você ter esta preocupação de apresentar Deus a seus filhos, de apresentar a Ele e ensinar a Ele no caminho que fala de modo de vida que deve andar. E o caminho que se refere ao modo de vida que deve andar é aquele que está fundamentado no temor e no temor a Deus. E para isso, o primeiro passo é o nosso testemunho. Qual o testemunho que eu e você temos dado para os nossos filhos? O que seu filho tem visto em você? O seu filho tem visto em você, e o exemplo que você tem dado a ele, que ele tem testemunhado, é um pai com um copo de cerveja na mão? É um pai que é dado ao vinho? Ou é o pai que de vez em quando o filho vê ele se debruçando sobre as escrituras, ou orando pela família, um momento de intimidade com Deus? Qual o exemplo que temos dado, nossos filhos têm visto em nós, como pai? Esse é o primeiro passo, diante da busca de se instruir o menino em que deve andar, na busca em darmos esse presente maravilhoso para o nosso filho. E qual é esse exemplo? O que os nossos filhos têm ouvido desde criança da nossa boca? Palavras de baixo calão? Palavras de ira em que investimos contra nossas esposas, presenciando e testemunhando discussões familiares? Ou ele tem presenciado palavras, de ensinos salutares com respeito à vida, à experiência que temos de vida, que vai trazer para ele, e vai estar ali o acercando, com um muro de proteção através desses conselhos? E o que ele tem ouvido? Ele tem ouvido momentos em que, em família e na mesa, ao fazer a refeição, ele tem visto você como pai, você como mãe, mostrar para ele, através desse ato, a compreensão que aquilo que está à mesa é providência de Deus? Ao orar,
ao pedir a bênção do Senhor por aquele momento, agradecendo aquela mesa que está farta e que é providência de Deus? Que exemplo nós temos dado para nosso filho, sedimentando o seu entendimento, o seu coração com respeito a este caminho? Esse é o primeiro passo. Aí vem o segundo passo. Porque você vai ter que... Você, ao falar da palavra de Deus, ele tem que ter já em você esse exemplo de que você é um homem de Deus, de que você é uma mulher de Deus, de que você é um pai e mãe comprometido em uma submissão a Deus, em uma reverência, né, à vontade de Deus. Então, o que o teu filho tem visto? Qual o tempo que teu filho, nosso filho, tem visto nós estarmos meditando na palavra de Deus? Ou você, e para onde os nossos filhos nos vê, ou levamos ele ao chegar um final de semana? Levamos para um passeio? Não há nada de errado. De novo, a um passeio novamente? Opa! Mas e onde está Deus? E onde está a comunhão com os irmãos? E onde está esse tão valioso ensino de pegar os nossos filhos e levar ele para junto conosco adorarmos a Deus? Em vez de levarmos ele para um lugar em que ele vai ver a questão de uma festa regada ao álcool, regada a risadas e piadas indecentes, a situações que até mesmo nós, como pai, queremos fazer com que ele também venha praticar? Ou ele tem visto nós o pai que valoriza o culto, valoriza a escola dominical, valoriza o filho levando ele na escola dominical? Você tem feito isso, meu amado e querido irmão? Ou no domingo pela manhã você tem ficado em casa com a sua criança de 4, 6, 8, 10 anos em diante? Então, que eu e você, como pai, devemos considerar esse tema. Devemos considerar esse tema. O melhor presente para as crianças, o melhor presente para o nosso filho é instruirmos, observe bem, instruir. Por isso que o segundo passo vem a questão de incutir no coração dos nossos filhos a palavra de Deus. Porque ali está dizendo instruir, nós só podemos instruir a partir do momento do entendimento, a partir do momento do conhecimento, não só intelectual da leitura da palavra de Deus, mas da experiência com o Senhor. E em terceiro lugar, é estarmos investindo através do orvalho da oração, pela vida dos nossos filhos. Porque eu tenho 3 filhos, o Senhor me aprove pela sua graça, desde a sua idade, 6 anos, meu filho, o outro tinha 7, um tinha 5, outro tinha 6, que eu passei a levar ele na igreja. Foi quando da minha conversão. Foi quando eu entendi que esse era o melhor presente para o meu filho. Não descartando os demais que fazem parte do nosso dia, como consideramos no início, e que estiver ao nosso alcance. Porém, precisamos orar, buscar a face do Senhor, para que aquilo que venhamos a instruir aos nossos filhos, no caminho que deve andar, sermos brindados, seja ele brindado pelo cuidado, pela proteção divina, que ainda que ele venha passar os seus dias, chegar à sua mocidade, em dado aos fatos do desafio que se encontra fora dos nossos olhos, ele estará protegido por essa instrução. Porque o versículo diz que ele não esquecerá, ainda quando envelhecer, desta instrução e desse ensino. E esse
Será um presente que dará ao seu filho uma alegria desde criança, sua adolescência, sua mocidade e quando ele já for um homem adulto. Ele será uma pessoa, aquele que terá esta alegria permanente em seu coração e na plenitude quando da eternidade com o Senhor Jesus. Pense nisso, considere isso. Se você ainda não tem feito isso, você que é pai, você que é mãe, porque Deus, ele não tem neto, ele não tem sobrinho, ele não tem bisneto. Deus, ele tem filhos. E essa filiação só se dá por intermédio da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor diz a todos que o receberam. A quem? Ao Senhor Jesus, diz o versículo bíblico. Em João capítulo 1, 12, melhor dizendo. E a todos que o receberam, deu-lhes poder para serem feitos, olha aí, filho de Deus. E você tem essa delegação, você vai ter esse privilégio pela orientação de Deus e pelo requerer de Deus da minha e da sua vida, a condição de fazer isso, de instruir seu filho de maneira que ele vai chegar um momento que ele vai entender a necessidade. Ele vai fazer da mesma maneira que você já fez um dia atrás. O arrependimento e a fé única na pessoa bendita do Senhor Jesus. E sabe por quê? Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É este caminho que precisamos instruir os nossos filhos. Amém? Que Deus nos abençoe por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Um abraço a todos e reflita. Considere esta palavra. E tome uma iniciativa se ainda você não está dentro dessa realidade. Porque nosso Deus, ele aguarda em você esta iniciativa. Amém? Um abraço a todos.